E hoje eu acordei com esse sentimento, né, desses sofrimentos enormes que a gente tem na vida. Eu fico pensando, porque eu sempre eu sou uma pesquisadora da alma e eu sempre digo assim, gente, é que nem dente. Você tá com a dorzinha, mas às vezes o dentista vai num canto, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Não, é do outro lado, é do outro lado, é do outro lado. E em algum momento ele vai encontrar a raiz. E quando ele encontra essa raiz, que ele limpa essa raiz, então o dente ele volta a funcionar, né? E se a gente demora muito a encontrar essa raiz, a vida da gente vai perdendo sentido. Quer dizer, o dente da gente vai perdendo sentido e se a gente faz um paralelo para a nossa vida vai perdendo sentido. Como assim? Pois é, que bom que esse pessoal tá chegando, porque eu sempre começo já falando, né? Mas eu tô também pelo Face, para algumas pessoas do Face que não tem Instagram, né? E aí eu disse assim, poxa, eu venho fazendo lives. Aí eu trato de relacionamento, aí eu trato de trabalho, aí eu vou e digo assim, gente, a questão é com o pai, ou é com a mãe, é com o ancestral. Aí parece que a gente tá pegando esse trabalho da constelação, aí tá querendo interpretar ou dar um sentido para ele. Então, nossa mente, ela sempre vai querer justificar com alguma coisa ou interpretar alguma coisa. E aí eu disse, por que eu não faço uma live onde a gente possa tocar, pelo menos, diante de tudo que eu vejo nas constelações, os traumas iniciais, quer dizer, as interrupções do amor, porque trauma é uma interrupção do amor, porque o amor ele cura tudo, ele flui, né? Então, como o trauma é uma interrupção do amor, e para as pessoas que estão chegando aqui, a gente hoje vai trabalhar com o que as memórias intrauterinas ou do útero da nossa mãe pode ter trazido de dor já antes da gente nascer. E é claro que ela não sabia, estava inconsciente disso, mas agora a gente tem uma ferramenta, né, uma metodologia, uma abordagem, o nome que a gente quisesse falar, uma linha filosófica, qualquer coisa que a gente queira falar, que pode nos facilitar, através dos campos morfogenéticos, a gente chegar nessa memória. Como é que eu descobri isso? Em 2002, mais ou menos 2001, eu estudando todos os livros do Hellinger e aprendendo com minha prática também, né? Então eu percebi que tinha um momento na constelação que eu disse, putz, isso é 2 de um só. Quer dizer, é como se Ana tivesse fragmentado numa Ana e noutra Ana, e essas Anas elas não se encontravam, como se tivesse uma cisão ali. E eu fui aprofundando isso e mergulhando mais e mais nesse trabalho, que o próprio campo estava se manifestando, e eu comecei a ver que muitos disso que a gente cinde, né? Vou falar do fósseis, daquilo que a gente cinde, a gente fica cindido também dentro da gente. Então esses são os conflitos que mudam a vida da gente. Isso é o que eu estou chamando da raiz, que está trazendo muitas questões e muitos sofrimentos para a nossa vida. Então eu comecei a ver, e aí era no curso, né, na formação das constelações, a gente tem um módulo que é o corpo sistêmico, mas a gente tem um módulo que é viver a ancestralidade, inclusive do tempo de vida da gente. E eu comecei a explorar mais e mais onde, na linha do tempo daquela pessoa, ela estava bloqueada, e aquele bloqueio estava gerando uma série de consequências para a vida dela. E foi aí que eu comecei a mergulhar nesse processo
E mergulhando nesse processo, eu descobri muitas coisas. Porque, de novo, as pessoas que estão chegando, as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou muito mais uma pesquisadora da alma, daquilo que está se deslocado dentro da gente, que a gente tem que trazer de volta para que a gente possa ficar pleno na nossa energia, do que consteladora, do que qualquer nome que venham me dar. Embora a constelação foi uma grande método, uma grande ferramenta para que eu pudesse mergulhar em todos esses detalhes que a gente vai ver hoje. Então, uma das coisas é como essa energia, quer dizer, é desde a nossa concepção que nós já vamos sentindo as memórias no nosso código genético, quer dizer, no nosso corpo. E como é que isso vai se reproduzindo ao longo do nosso mundo da forma, né? Quando a gente vai crescendo na barriga da nossa mãe, e também quando a gente vive a experiência do parto, e a partir daí todas as influências da vida sobre nós, nos tirando da nossa conexão. Por que eu falei isso, gente? Em 1990, eu fiz uma formação ampla, né? De 19 dias, imersa, de manhã, de tarde e de noite, no que a gente chama terapia do renascimento. Aí todo mundo acha que eu sou aquela Ana que só sou consteladora. Ai, para ser consteladora, gente, eu realmente, desde 1985, que eu mergulho dentro de mim mesmo. Então, por isso que a gente, com essa experiência, pode dar tons diferentes na constelação. Então, esse processo da respiração, eu passei muito tempo da minha vida que eu fazia renascimento todos os dias. O que é fazer renascimento? É você entrar no fluxo de respiração, que aquela respiração, ela volta a atuar nas memórias físicas. E quando atua nas memórias físicas, aquela memória que está ali, ela volta, ela emerge. E aí você toma consciência daquilo que estava bloqueado, que estava traumatizado no passado. E de repente isso se abria em amor. E você ficava mais fluido, com mais coragem, com mais determinação, com mais confiança na vida, com mais propósito. Isso em 1990, quer dizer, de verdade foi em 1989 que eu comecei esse trabalho com um Prashanto, e depois aí eu fui fazer a formação. Então, essa formação ela me ensinou muito. Por quê? Porque ela me ensinou assim, olha, respire, quanto maior o seu fluxo, mais você vai conseguir atingir aquelas células onde elas estão contraídas por conta de memórias velhas, de memórias de dor, de memórias que você teve, inclusive, na sua concepção e na sua fase intrauterina. Então, eu peguei toda essa experiência, né? E eu fui olhando nas constelações e dizendo, putz, porque as constelações, ela é o inverso. Ela traz consciência e, através da memória de consciência, ela amplia a respiração. A terapia do renascimento você amplia a respiração e toca na memória e a memória emerge. Eu acho que a constelação hoje, passando pelos processos todos, eu acho que a constelação hoje é mais tranquila, porque o renascimento às vezes dava tetania, causava alguns sofrimentos, a gente tinha medo, né? Do que era aquilo, tal, a gente ficava deitado, então eu ficava muito vulnerável. Então eu prefiro agora fazer o que as constelações me ensinaram, que traz a consciência e naturalmente seu corpo respira. Que é que na yoga diz que é a sabedoria da yoga que faz o próprio corpo se abrir, ou são os asanas que faz a gente se abrir para aquilo que é. Então vamos voltar para o nosso tema, porque o nosso tema ele é muito bacana. Ele é a memória viva da nossa vida. Então, veja, eu vou falar primeiro de por que é que foi chegando isso para mim. Porque as pessoas chegavam às vezes no consultório e eu fazia uma constelação, eu limpava algo
E aí elas voltavam com o mesmo conteúdo, às vezes, claro, numa proporção muito melhor. Aí a gente via, limpava novamente. Outras pessoas chegavam porque não conseguiam engravidar. Outras pessoas chegavam porque estavam com dificuldade com o relacionamento ou dificuldade com a vida. De ir para o mundo, de ir na sua força vital. E isso é preocupante, porque como é que nós viemos aqui para esse planeta para realizarmos algo e nossa força vital estava sendo drenada? Então eu comecei a ver que muitos dos nossos, dessas coisinhas que estavam repercutindo no mundo, eram traumas intrauterinos. Então, eu vou falar aqui de alguns exemplos para que a gente possa ir, a partir dos exemplos, e fazendo reflexões. Então, por exemplo, veja, se um pai, ele está ali com a mãe naquela hora do bem bom, e o pai, ele não quer ter filho, ele não quer ter filho, ele até quer transar, mas ele não quer ter filho. A mulher está ali no cio dela, totalmente viçosa, com os óvulos dizendo, eu quero ter muito mais filhos. E aí, nesse encontro, vocês percebem que nesse encontro está um homem com medo de ter filho e uma mulher ávida por ter filho. Vocês percebem que isso já gera um desequilíbrio? O que acontece com essa criança no momento da concepção? Ela pega esse registro do medo do pai, então ela começa a criar dificuldades com esse mundo masculino, às vezes com o mundo sexual masculino, às vezes com o mundo de ser enganado pelas mulheres que possam engravidar. Gente, é um mundo que nos causa sofrimento por conta de uma concepção. Aí a gente na constelação, a gente diz uma coisa que é muito bacana. Diz assim, gente, tu não queria não. Porque tu tava pensando no dinheiro para pagar as contas, tu tava pensando que talvez não quisesse ficar com essa mulher, talvez não quisesse ficar com essa mulher. Mas a verdade verdadeira é que sua alma sabe. Porque nossa alma é atemporal. Então nossa alma, ela sabe. Então, no nível da mente, você não quer aquela criança, mas na nossa alma ela quer. Então, o que a constelação ela vai ajudar? Ela vai ajudar a ver se você tem essa memória. Na hora que ela lhe ajuda a ver que você tem essa memória, ela vai tirar de você essa memória que foi momentânea, às vezes, de um pai. Ou de uma mãe. Eu tô falando de um pai, mas poderia ser aquela mãe que estava morrendo de medo de ter outro filho. Por quê? Porque só tinha filhas mulheres. Vocês sabem essa história, né? Então, como eu vou dizer ao meu marido que não foi um filho, que foi outra filha? Ou ao contrário, como é que eu vou dizer ao meu marido que foi outra filha, que não foi um filho? E aí, essas memórias, elas vão impregnando no nosso campo e faz com que nossa mente acredite que nós não fomos queridos, acredite que nós não fomos, que não tinha vontade do nosso pai, da nossa mãe. Nesse caso, agora vamos imaginar a gente dentro do útero, uma coisa bem boa, porque eu tô falando das coisas dores, mas a gente há de sacar que cá pra nós o útero é a coisa mais gostosa do mundo. Como é que a gente sabe disso, gente? A gente sabe disso, sabe quando? Quando a gente fica numa banheira bem quentinha. Com aquela água bem serena. Todos nós temos essa memória da água bem quentinha, a gente bem serena lá. Pronto, era assim a parte boa do útero da nossa mãe. Mas, o que acontece? Quando a gente está naquele útero mesmo com água, aquelas memórias celulares de traumas ancestrais que passaram transgeracionalmente, a gente está respirando e trazendo essas informações para as nossas células. Trazendo essas informações para as nossas células. Mais tarde a gente vai ressoar para a vida como o nosso campo morfogenético que nós sabemos que existe.
Aí, vamos lá. Aí a gente pega esse útero que tem uma memória do passado, de que as mulheres dessa família sofreram muito com seus homens. E minha mãe não foi diferente. Porque minha mãe, mesmo querendo, eu quero fazer diferente, eu quero fazer diferente, mesmo que ela tenha querido fazer diferente, mas ela, muitas vezes, a memória está lá. E aí ela sente uma dor, ela sente algo para ativar essa memória. E aí ela justifica, diz não tem nada, mas está lá aquela memória de novo. Aquela memória, ela vem para o corpo daquela criança. Então ela já vai começando a construir o masculino e o feminino dela a partir daqueles registros transgeracionais de memórias celulares. E essas memórias celulares, elas vão impregnando. A memória celular, ela é quem transforma nossos pensamentos, né? Porque isso foi ficando instalado no nosso corpo e mais tarde a gente vai refletir através de pensamentos e a gente vai refletir no mundo. Então, eu tenho medo dos homens todos. Aí eu já começo a ter medo do meu papai. Aí eu fico com medo do meu papai porque minha mamãe já tem medo também. Então isso já é pós-nascimento. Vamos voltar para o intrauterino porque eu quero só fazer o ponto de partida, as memórias intrauterinas e o que é que elas reverberam, ou que elas se multiplicam no nosso mundo cotidiano de desencontros. Então, essas memórias, mesmo que tenham, por exemplo, eu vejo muito nas constelações, mulheres como eu, por exemplo, né, que tive uma vida já muito facilitada. Imagine uma mulher que fez engenharia, que trabalhou logo cedo, que estava lá na vida. Então eu fiquei autônoma financeiramente logo cedo, né? Então, veja, eu não tinha mais por que passar por memórias, porque eu já estava me retraduzindo na vida. Mas eu começava a perceber que tinham memórias que não eram minhas e que estavam vindo comigo e que eu estava experimentando coisas que nem minha mãe experimentou. E como consteladora, claro, eu vou olhando para esse passado dessa família e vejo, por exemplo, a identificação de dor com minha bisavó. A história da minha bisavó com meu bisavô estava ali, de forma diferente, de roupagem diferente, mas ela estava ali dentro de mim. Muitas vezes estava ali também dentro de mim uma sensação de querer brigar com os homens, de querer, vamos dizer assim, trazer minha raiva, quer dizer, a raiva que eu achava que eu tinha. E o que era aquilo? Se minha mãe não me ensinou isso. Minha mãe foi aquela do lar, toda quietinha, boazinha, e eu fui a compensadora, né? Fui a rebelde. Então, o que seria isso se não fosse memórias ancestrais? E essas memórias ancestrais nós pegamos lá no útero. Aí você diz, Anne, o que fazer, né? O que fazer? Pois é, as constelações, elas trazem uma informação muito bacana. É que quando a gente vai entrando no campo, a gente faz aquela pessoa que estava travada naquela memória intrauterina, faz com que ela possa se libertar daquela memória e voltar a ser ela. E voltar a amar novamente a mãe, porque a maioria das dificuldades com a mãe também está ligada a essas memórias intrauterinas. Por quê? Porque é lá que a gente também absorve não só os medos ancestrais, mas os medos da nossa mãe, que está ali, ó, carne e osso com a gente. Então ali a gente quer salvar a nossa mãe, mas ao mesmo tempo a gente tem raiva dela. Ali a gente quer ficar no bem bom, mas ao mesmo tempo a gente quer sair. Então muitas memórias estão ligadas à nossa mãe. É por isso que o Hellinger diz, o sucesso tem a cara da mãe.
Por que o sucesso tem a cara da mãe? Porque é ali que nós estamos nos abastecendo das memórias. Dessas memórias que nós não temos ideia de onde é que veio. Agora, o que confunde a cabeça da gente agora, gente? É que a gente atrai situações. A gente não sabe por que está atraindo situações. Seja falta de dinheiro, seja dificuldade de relacionamento, seja conflito com o masculino, conflito com o feminino, seja conflito com o filho, conflito com drogas, com religião, com qualquer coisa. A gente não tem ideia que essas coisas podem ter começado desde que vocês estavam no útero da mãe, ou que nós estávamos no útero da mãe. E é por isso que nós criamos um projeto dentro do Constelar que ele se chama Sementes do Amor, né? Que vai começar aí, vocês depois vão ver aí. E também no curso Constelação Viva, que a gente começou o módulo Despertar, mas agora vai começar na próxima terça-feira, que é o Constelação Viva, o Reaprender a Viver. Um módulo vai ser só essas questões intrauterinas, porque é de lá que nós temos as nossas informações. Então, eu quero que vocês agora respirem fundo, tá, gente? Respirem fundo. E eu quero que vocês peguem um objeto. Eu nem tô olhando para vocês com os objetos, mas pega um objeto que represente a sua criança dentro do útero da sua mãe. E vocês pega qualquer um aí. Olha se ela estava, como é que ela estava. Olha para esse objeto. Vê como é que ela estava. Como é que você estava dentro desse útero. Vê se você estava fechadinho, se você estava aberto demais. Quando você pega nesse objeto, então pode ser que dê vontade de chorar. Então, por exemplo, eu sinto que muitos de vocês tocou num choro aí. Num choro talvez saudoso, mas também um choro que é de uma memória que vocês não quiseram. Agora pega um outro objeto para ser os antepassados. Toda a memória de antepassado que vocês receberam. Pega um objeto aí. Ai, quanta memória, hein, gente? Uau! A gente não vai mexer muito para não mexer muito com vocês. Então é por isso que a gente aqui faz essas minizinhas constelações. É só para que a gente consiga entender que isso que está dentro de nós, a constelação, ela coloca para fora. Para quê? Para que a gente possa ser observador da nossa vida passada. Quando a gente observa a nossa vida passada, nós transmutamos essa vida, porque a gente agora é observador, a gente pode fazer isso, não estamos mais impregnados. E quando a gente transmutamos, a gente transforma a nossa vida presente. Quer dizer, a nossa vida presente fica mais viva. Então, faz a tua memória intrauterina olhar para os seus ancestrais. Tem uma outra imagem aí. Talvez, quando vocês olhem para esses ancestrais, talvez a sua memória intrauterina possa dizer assim para eles: eu posso ver vocês agora dentro da minha mãe, em memória. Eu posso ver a dor de vocês, mas a força de vocês também. E a gente respira, as pessoas que estão chegando agora, a gente está fazendo uma mini constelação, só para que a gente possa... Aí a gente olha para esses antepassados, olha também para a nossa criança lá no útero da nossa mãe, vê se ela está fechadinha. Se ela está fechadinha, vocês abrem ela, tenta abrir, tenta deixar ela ser, respirar ela mesma. Talvez ela precisa dizer para esses antepassados: eu deixo essas memórias com vocês, desse tempo. Eu deixo essas memórias do feminino, eu deixo essas memórias do masculino, desses encontros entre o masculino e o feminino, porque todo filho quer um pai e uma mãe juntos. Mesmo que o homem e a mulher possam se separar, um pai e um filho quer
um filho sempre vai querer uma mãe juntinho do pai. E é importante que, se vocês forem pais e mães, vocês comecem a olhar para isso, tá? Não negligencie, porque isso é extremamente importante. Como estar presente com seus filhos, sem confundir com o homem e a mulher. Isso é autorresponsabilidade. Então, a gente volta e a gente pode agora olhar aquela nossa criancinha e dizer para ela: isso, deixa o choro chegar. É porque a gente só está lembrando do quanto a gente foi impregnado por dor, por a gente estar amando demais, está cheio d'água. Mas eu quero que vocês olhem também para os antepassados que estão lá em memória. Imagina quantas dores, mas quanta coragem desse pessoal, hein? Essas dores acontecem, mas esse pessoal ainda curte ter filho. Ninguém desistiu, é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui. Então, talvez a gente não tenha emoção quando olhe para essa criança, então você traz a criançazinha que morreu no ventre da sua mãe. Vamos trazer essa criança que faleceu no ventre da mãe, um irmãozinho, ou que faleceu no ventre de uma outra mulher, que talvez seu pai tenha passeado e tal. Isso está interferindo na nossa vida. Traz essa outra criancinha, vê como é que você fica com essa outra criança chegando. Então vocês sabem que tem muitas memórias no útero da nossa mãe, que foram memórias de crianças que não puderam nascer, abortos espontâneos, abortos provocados. E sabe que se a gente nasce depois, isso vai ficar, na nossa célula. Por quê? Porque aquele choro da mãe, quer dizer, aquela morte daquela criança fica ali, fica ali em memória, também nas células da mãe. Então, como é que a constelação faz? A constelação sistêmica, a constelação familiar, ela visita esse lugar para aquecer o útero na mãe novamente com aquela criança. E como é que a gente faz isso? A gente chama a criança de volta. Então, deixa essa criança se juntar com essa outra criança e deixa essa criança dizer a sua mãe ou seu pai, essa criança que está com medo aí de olhar para os antepassados. Como é que você vai ter medo de olhar para os antepassados? Eu sei que nossos antepassados não foi tão fácil, né? Eles brigaram muito, foram para a guerra, às vezes bateram nas mulheres, ou as mulheres também botavam aqueles veneninhos para eles tomarem. Eu estava assistindo agora a Maria Madalena na televisão, uma série, comecei agora. Poxa, eu estava vendo como é que era a relação dos homens e da mulher. Os homens morriam de medo de levar corno e as mulheres morriam de medo da sua autonomia. Por quê? Porque aí elas virariam prostitutas, né? Então, essas memórias estão todas dentro da gente. A gente precisa liberar essas memórias para que a gente possa fazer um mundo melhor, com menos hipocrisia. Essa semana eu tive uma história muito bacana, uma cliente minha que fez uma constelação comigo e apareceu claramente que ela não conseguia focar na vida. Ela sempre voltou, casou, separou, voltou para a casa da mãe, porque ela não tinha um lugar. A constelação mostrou claramente que tinha uma criança que tinha sido abortada antes mesmo da mãe casar com o pai. E provavelmente essa criança era do pai, com alguém que ele não queria casar. E para ele não perturbar a família que ainda viria, aí houve essa coisa da criança sair de cena, porque é melhor para todo mundo. Então, por isso que eu sempre quero que as crianças não fiquem clandestinas, seja o que for. As crianças não podem ser clandestinas, a gente tem que ter coragem de falar. Aí o que acontece? Ela perdeu a ordem dela. Na constelação tem uma ordem, né? Cada um nasce num tempo e essa ordem de precedência ela é muito importante. Então, se uma criança nasceu antes e não viveu, e você não sabe, imagine como você está perturbado. Aí você vai ter essa informação ainda na memória do seu pai e de sua mãe. E essa memória, quando chega no seu corpo físico, você vai pedir para que essa criança volte. Como? Procurando essa criança em tudo quanto é canto.
Então, muitas vezes a gente fica feito doido procurando irmão, aí se relaciona, não é meu irmão, não é minha irmã. Ou atrai pessoas que morrem, que são destrutivas, que não estão bem com a vida, né? Que estão mortos mais do que vivos dentro de casa. Então eu quero mostrar como essas informações intrauterinas, elas estão repercutindo na nossa vida hoje. Aí você diz, é muita viagem, Ana. É muita viagem. Aí eu te digo, vem cá. Vem. Por quê? Porque essa menina, ela disse pra mim, olha, Ana, eu também achei que era alguma viagem, né? Mas sabe o que aconteceu, Ana? Quando eu cheguei em casa, me deu vontade de assistir de novo minha constelação. E aí, quando eu fui assistir minha constelação, olhando tudo aquilo, minha mãe chegou. E quando minha mãe chegou, me perguntou, como assim? Como é que você sabe disso? Aí ela disse, a constelação se apresentou para mim, mostrou uma memória. Se lembra do renascimento que veio, chega na memória daquelas células que estão lá sem conseguir respirar, e é por isso que a gente tem doenças, porque a respiração não chega nas células. Então, o que é que vai acontecer? Respira no baixo ventre, respira, e vai aquecendo esse útero da mãe. Aí, o que é que acontece? A mãe disse, é verdade. Seu pai, antes de se casar comigo, teve uma pessoa, e o resto você já sabe. E as consequências a gente sabe hoje, através dos outros filhos. Ou do desencontro entre homem e mulher. Porque quando um homem tem alguém que aborta dele, ele não se desencontra só com essa mulher, não. Ele desencontra com a mulher atual dele. Porque é como se ele se sentisse culpado. E aí ele se desencontra também com os filhos. Por quê? Porque é como se ele dissesse, eu não mereço viver minha paternidade. Agora imagine quantos homens que são considerados homens de alienação parental, que não dão atenção ao filho, tem uma memória dessa dentro de si. Tem uma memória dessa dentro do útero da mãe, ou uma memória dessa na hora da concepção, que algo é lembrado. Que viagem, Ana! Eu só posso dizer para vocês que eu trabalho há 23 anos com constelação. E eu não estou aqui à toa, perseverando nesses 23 anos. Eu também me surpreendi como vocês. Eu também me assustei como vocês. Eu também fiquei, se não é possível. Mas eu tenho um livro, né, o Tal das Constelações, que eu falo muito de casos que aconteceram. Por quê? Porque esses pontos interrompidos, simplesmente, eles causam doença, e quando a gente volta a oxigenar, a energia volta a fluir. Então é como se a gente fizesse acupuntura em tudo quanto é ponto, e abrisse nossos meridianos. Ai, travando, eu fui cesárea. Pois é, aí tudo isso tem repercussão. Você foi cesárea, ok, saiu numa vida boa, né? Não fez esforço. Não passou, não fez aquela coisa assim do passar pelo canal. Porque o parto normal, ele desenvolve a força da criança. Ele desenvolve, é um trauma, porque ele está tendo uma contração. É um trauma de medo, porque nós temos essa contração, mas ao mesmo tempo, onde tem dor, tem propósito, tem sucesso. Se você consegue visitar essa dor, você vai ver que você viveu essa dor e esse trauma para tomar a força. Então essas crianças que viveram de cesárea, que são crianças de cesárea, o que é que acontece? Ela, por um lado, né? Você é algo sem esforço, mas em compensação a gente não tem o trauma da contração. Então, o que é que eu sugiro, né? Eu sugiro assim, que essas crianças que nasceram de cesárea, ela pelo menos possa fazer esse instigar de desafios para essa criança desde que ela nasce, né?
desafiando ela a fazer mais. Então, meu filho foi cesárea, porque eu tive filho com 40 anos. E aí, esse filho com cesárea, eu já sabendo, né? Eu procurei dar estímulos a ele de desafio. Então, ele ficava espremidinho e eu não ia lá tirá-lo, né? Eu dizia, vem, Diogo, vem. Chorava, mas ele vinha. Então, eu comecei a reestimulá-lo de uma outra forma. Então, todos os nossos traumas, todas as nossas deficiências, se é que a gente pode chamar de deficiência, né? Elas podem ser reabilitadas, como um braço que quebra é reabilitado, como uma respiração, que às vezes você fica mais ofegante e você vai fazendo prática de respiração e aí você é reabilitado. A gente também pode ser reabilitado nos nossos traumas, e é isso que a gente quer fazer, como reabilitar. Aí você diz assim, tá, Ana, mas meu parto foi super complicado, foi fórceps. Uau, por que foi fórceps? Porque você atraiu primeiro isso. Por que você atraiu um parto difícil para você? Então, porque ali tem sua força também. Mas ok, foi fórceps. Então vamos ver qual foram os traumas, né? Os traumas físicos, como é que isso ficou implementado no seu corpo físico, né? Como memória de algo que lhe invadiu, que não foi natural, houve uma invasão. Como é que você cuida das invasões na sua vida? Eu não sei como é que o fórceps aqui, eu sei que Lúcia Maria Nogueira tem aí, ela tem um fórceps, né? Parece que você nasceu de fórceps, Lúcia. Se não, a gente pode dar uma olhada melhor para isso, se for você, tá? Mas veja, aí você diz, Ana, mas olha, eu tive aborto e minha filha é super maravilhosa, saudável. Então, a gente diz que se a gente encontra o recado daquela criança que não pôde nascer, porque uma criança que não pode nascer numa família, seja espontâneo, seja provocado, ela traz um recado. Se essa família, ela saca o recado, então tudo muda na vida dela. E eu me lembro de um momento de uma cliente que ela namorava muito cedo, né? E ela engravidou e ela era muito nova e o namorado também. Então eles resolveram tirar a criança. E é claro que ela ficou nessa culpa há muito tempo. E ela foi me procurar, eu acho que ela tinha quase 50 anos. E ela carregava essa culpa. Depois ela foi fazer engravidou novamente e perdeu. Aí foi um aborto espontâneo. E ela achou que era castigo, então. Então a mente dela começou a funcionar. Quando ela vai para o consultório, que a gente abre a constelação dela, eu faço isso oculto, por isso que eu posso falar desse lugar, né? Porque eu não sei quem é quem. Eu via que a criança dizia assim, que ela veio para unir o casal, para que o casal permanecesse junto. Imagine que é isso. Então veja, aquela criança que foi abortada, ela veio para unir. E eu confirmei com ela. Ela disse exatamente, Ana, a gente que era um namoradinho, a gente ficou muito mais ligado. Então, o que a gente vê que é importante? E eu não quero aqui defender aborto, eu quero defender a vida. Mas a vida no amor. Então, muitas crianças que não podem nascer, elas estão num ato de amor imenso pelos seus pais. E se seus pais recebem o recado daquele sacrifício, tudo muda na família. Então, esse é o processo das constelações. É quando a gente pode visitar esse lugar, libertar essa dor de culpa, porque não tem nada mais que cause mais sofrimento na gente do que se sentir culpado. E a gente vive se sentindo culpado, porque tem sempre um inocentezinho dizendo assim, você, um inocentezinho, imagine, viu, com o dedinho apontado dizendo, você fez mal, você é um pecador, você tá errado, ou você não sei o que lá. Imagina essa pessoa como ela é boa, né? Cheia de julgamento,
e você no outro lado se lascando, cheio de culpa. Então, a gente precisa se libertar das culpas. A gente precisa se libertar desse lugar de culpado e inocente. Para quê? Para que não precisemos mais de pessoas se sacrificando energeticamente para avisar que nós estamos cegos. E essas crianças, elas são mestres em nos avisar questões que aconteceram no passado. Então, voltando para o fósseis, a gente tem uma memória, e essa memória de invasão pode revisitar a vida da gente durante muitas... A gente vai sempre se sentir perseguido, sempre vai se sentir com a arma apontada para a nossa cabeça. Por quê? Porque essa memória que veio uma memória forte. Inclusive, muitas crianças que têm um trauma maior na vida, né, como essas questões invasivas, elas começam a ter raiva da mãe, mas elas não podem ter raiva da mãe. Então elas ficam num conflito enorme, que não podem ter raiva, que amam a mãe, mas que tem raiva da mãe, e a gente precisa visitar esses sentimentos que foram interrompidos para a pessoa liberar a energia. Então a vida é mais fácil, gente. Nós podemos liberar essas energias, nós podemos liberar esses traumas ou essas memórias que estão ainda desde o nosso nascimento e que está fazendo você está em sofrimento. Não precisa... tá parecendo uma pregadora da igreja, não sei o que lá, né? Aquele nome daquelas igrejas. Eu não quero ser isso não, viu? Eu não quero não. Eu quero que vocês experienciem. Eu quero que vocês possam experienciar esse método. Eu quero que vocês possam buscar, é claro, uma pessoa que realmente faça um bom trabalho para experienciar essas informações que eu estou passando aqui para vocês. Porque eu só estou falando, não é com base em alguém me disse, não é com base em livros. É com base no que eu vi da minha experiência, as curas que aconteceram e crianças, mulheres que não tinham, que estavam já em processo de inseminação artificial há um tempo, que não conseguiam engravidar. E é claro que tem umas ainda que a gente ainda não conseguiu, mas eu fico ligada nelas aqui para que a gente possa chegar na raiz. Porque tem pessoas que a gente não consegue chegar na raiz rapidamente. Mas eu vi pessoas, eu digo assim, são os filhos de constelação. Eu conheço inúmeros filhos de constelação, o meu inclusive, tá? Eu com 40 anos engravidei, foi um filho de constelação. Há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então... dentro disso, vários filhos de constelação aconteceram. E eu quero que esses filhos de constelação aconteçam mais e mais e mais. Vocês sabem por quê? Porque nós temos que deixar o nosso útero, o útero dessas mães que estão aí querendo engravidar, limpos de memória, virgem, para que essas crianças com uma consciência maior, que precisam habitar esse planeta para ajeitar esse furdunço todo que está acontecendo, elas possam chegar e simplesmente limpar. Claro que mulheres grávidas podem fazer constelação, é bom que façam. Claro que com um constelador bem cuidadoso para que não reatue trauma, né? Porque nem todo constelador chega na raiz e às vezes pode acontecer de reatuar trauma. Então, com cuidado, com amor, pessoas que têm uma experiência de maternidade, porque eu acho que essa experiência de maternidade traz, né, experiência de constelação também, de chegada nessas memórias com muito cuidado. Eu tenho algo para dizer para vocês, que em algum tempo aí a gente vai fazer um grupo, que é um curso, um mini curso, para sementes do amor, que eu chamo, que é só para limpeza de útero. E eu estou vendo ali, fazendo algumas parcerias bacanas para que a gente possa deixar essas crianças todas chegarem na mais profunda consciência. Às vezes você perde uma criança, que essa criança é uma consciência
tão acima, né? Que ela vem para limpar o útero, para o outro chegar e o outro já tá limpo. É muito doido, gente, isso que eu tô dizendo, mas são fatos. São fatos por quê? Porque eu já vi essas coisas acontecendo. É espiritismo? Não. É algo que a gente trabalha, o que passou. A gente não promove, não é bola de cristal para ver futuro. A gente limpa esse passado que já existiu e ao limpar esse passado que já existiu, é claro que seu futuro não vai ser mais o mesmo. Estamos aí para divulgar. Eu hoje me estimulei com esse tema, tá? Agora veja, no curso Constelação Viva, que está acontecendo, que eu falei já aqui, que é muito bacana, gente. Se vocês quiserem informação, vai lá no www.andadafonte.com, vai lá no meu feed e vê onde você pode dar uma olhada no programa. Esse que a gente está chamando Reaprendendo a Viver, Constelação Viva, Reaprenda a Viver. Dentro disso vai ter um módulo só para vocês mergulharem nesse tema dos seus traumas intrauterinos, para que você possa se libertar. Então, se você ainda não está pensando em fazer, começa a pensar, porque eu queria que a gente desenvolvesse mais e mais e mais essas possibilidades de cura, para que cada vez mais a gente sofresse menos, sabe? É desnecessário. É desnecessário. Ai, Ana, então tu não sofre não? Sofro, ó. Mas sofro porque às vezes chega o pessoal sofrendo junto de mim. Eu fico imaginando que se não tivesse ninguém sofrendo junto de mim, as coisas iam ser mais fáceis. Por isso que eu corro para liberar o sofrimento do outro, porque naturalmente eu liberto o meu sofrimento. Por quê? Porque nós estamos interconectados, nós estamos juntos, então eu não posso achar que eu posso ser feliz com o mundo em sofrimento. Isso é insano, isso é até leviano a gente pensar nisso, né? E a gente desejar o outro ser feliz é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque se o outro nós também somos. E é por isso que a gente tem que mergulhar mais nessas memórias traumáticas que nós temos, mas principalmente essa a minha vontade hoje, né? Libertar essas crianças desde cedo. Vocês sabiam que quando a gente liberta nossas crianças, elas nascem e começam a ensinar a gente a trazer essa memória divina para nós novamente? E a gente fica assim, uau, tudo bem, você é meu mestre, meu filho, você é meu mestre. Por quê? Porque é tanta coisa sábia que você está dizendo que não tem como você não ser meu mestre. Eu me lembro de Maria, né, com Jesus, você é meu mestre. Eu não quero me comparar, não quero comparar ninguém a Jesus, porque ele é o mestre do amor, o mestre maior, mas eu quero dizer que ele também nos fez imagem e semelhança. Então nós temos que ter esse útero mais liberto, esse útero mais limpo de memória. Para quê? Para que a gente possa ter seres especiais na Terra com muito mais amor. Então eu fico aqui querendo que vocês participem dessas coisas todas que a gente faz, e que participem da forma que vocês podem, né? Troquem ideias com a gente não é fechado. Eu vejo tanta coisa linda. Esse projeto também eu quero que muitos consteladores já participem, porque a gente não pode fazer tudo sozinho. Eu quero que a gente tenha uma grande equipe de consteladores para libertar essas crianças aí, essas mães, essas sementes que ainda estão por vir, que ainda estão aí, ó, na nossa mão. A gente ainda vai semear em solo fértil. Então esses úteros precisam voltar a ser solo fértil para que a gente possa ter uma humanidade melhor. E tudo que eu puder fazer para que a gente possa trazer isso para todos nós, eu vou fazer. Eu tô aqui, ó, sábado de noite, aqui olhando para vocês, feliz, porque eu sinto que esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Às vezes minha família reclama um pouco, né, do quanto que eu estou fazendo, mas aí quando eu vejo, o celular me chama e diz: Ana, venha, vai fazer isso agora, vai falar sobre isso. E quando eu venho, eu tô chamando. Olha aí, D'Angela dizendo que a filha dela foi de constelação. Eu já fiz constelações de crianças
de pessoas que estavam já fertilizando e elas engravidaram depois de 15 dias. Gente, é muita coisa bacana. Se vocês quiserem saber mais, então vai pro curso para ficar juntinho da gente, para experimentar mais. Hoje eu não estou pensando em fazer constelação, porque hoje me deu vontade de estar podendo partilhar mais com vocês sobre esse tema, né? Esse úterozinho. Aí eu quero só que a gente agora, a gente faça algo pra gente, né? Que é fechar os olhos. Eu vou ter que fechar aqui o Face, porque eu não tenho um terceiro celular. Se eu tivesse, a gente continuaria. Mas eu vou ter que fechar um. Não, vamos ver se eu consigo colocar uma música aqui, tá? Senão vai fechar. Peraí. Vamos ver se vocês ouvem aqui. Porque eu quero colocar uma música para vocês. E eu quero que a gente feche os olhinhos. Que eu quero fazer um trabalho... um trabalho com os nossos úteros, tá? Então, feche os olhos. Quando eu estava grávida foi para liberar os medos. Fui transformadora para liberar os medos. É isso aí. A constelação para ti, né? Aí esses depoimentos, eu não sei porquê, é que a gente não consegue depois ver. Porque quando a gente grava, salva, não tem mais esses depoimentos pra gente. Mas vamos fechar os olhinhos. Eu vou ver os comentários todos de vocês enquanto vocês fecham os olhos, se é que tem. E eu vou falando sobre isso. Eu tô muito feliz de ter passado isso pra vocês, tá? Eu tava com isso aqui, ó. Sabe quantos anos que eu estava com isso aqui entalado na minha garganta? 2005, 15 anos, gente. 15 anos que eu me prometi cuidar dessas crianças através das constelações e eu não tive tempo, mas agora chegou a hora. Então, se você quer cuidar da sua criança, tanta gente dizendo que é filho de constelação aqui, ai que bom que tem tanta gente aí, ó. Se você quer também abrir sua criança interna, né, trabalhar esses traumas, vem com a gente, vem. E aquelas pessoas que são alunos, viu, podem fazer esse módulo isolado. Só esse módulo do intrauterino. Mas eu convido para fazer tudo junto. Tá lendo o Tal das Constelações, maravilha. Tal das Constelações é meu livro. Obrigada, gente. Vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Eu vou botar aqui essa musicazinha. Que bom, fecha os olhos. Vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos e olhar para os úteros. Se for homem, olha para o útero energético. Que a gente pode curar os homens também, viu, gente? Para que esses homens tenham filhos lindos. Vamos honrar esses ventres. Vai sentindo o ventre que tem em você, o ventre que lhe gerou e o ventre da Mãe Terra, que a gente possa honrar. Obrigada, gente, por mais esse. Vai ficar salva até amanhã, tá? Então, se vocês sentem que tem alguém para assistir, mandem correr que fica salva até amanhã à meia-noite. Beijo para vocês e obrigada por estar junto de mim aqui.